Boa tarde. Primeiro que eu gostaria de citar, que vai conduzir o nosso encontro, é Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2. Eu quisera ler com vocês o texto que fala da pessoa de Jesus, porque é um texto messiânico, um texto que fala da figura até então desconhecida, mas certa, do Messias que haveria de vir. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. O rebento é Jesus. Sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. Há um texto do Novo Testamento que mostra como, pela primeira vez, o Espírito Santo repousou sobre o Senhor. No batismo de Jesus. Ao sair da água, depois de ter sido batizado por João, no Rio Jordão, o Espírito Santo repousou sobre Jesus em forma de pomba. E uma voz do alto, a voz do Pai: este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. No monte que a tradição chama de Tabor, quando Jesus se transfigurou, a frase do Pai foi parecida: ouvi, escutai, este é o meu Filho amado. Não aparece o Espírito Santo sob forma de pomba, mas aparece a nuvem que encobre, que enche de glória aquele lugar. Pois bem, hoje vamos tratar dos dons infusos. Dom, definamos o que é isto. Mas antes da definição, alguns já ouviram falar da expressão carismas. Outros já ouviram falar da expressão fruto, ou frutos. Outros já ouviram falar da expressão virtudes. Então vejam, virtudes do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, carismas do Espírito Santo e frutos do Espírito Santo. Tudo isso é sinônimo? Resposta: não. Há uma diferença, se bem que se trate das mesmas dádivas que procedem do único Espírito. E essa distinção quem faz maravilhosamente é a Santa Igreja. Vamos falar dos dons infusos, mas primeiro é preciso inseri-los nessa realidade mais ampla chamada de virtudes. Fulano é uma pessoa virtuosa. O que significa isto? Vamos ver. Então, precisamos resolver essa questão. O que são virtudes? O que são graças, dons? O que são frutos? O que são carismas? Primeiro, virtudes. Essa é a expressão que engloba todas as outras. Portanto, os dons são virtudes. Os frutos são virtudes. Os carismas são virtudes. A etimologia da palavra virtude é muito sugestiva.
vem de vir, virtus. Vir é força. Quando se diz que uma pessoa é viril, tem virilidade, ela tem força. Não é necessariamente masculinidade. Masculinidade é uma qualidade do sexo masculino. Mas virilidade se aplica também às mulheres. Uma mulher viril. Uma mulher, portanto, que tem força. Lógico que aqui a força que nos interessa é a força moral, a força de caráter, a força de predicados, de qualidades que procedem do Espírito Santo. Então, virilidade, etimologicamente falando, é uma qualidade atribuída a qualquer pessoa que tem força, que tem virtudes. Há um texto que eu gostaria de citar e ler com vocês, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. A tradução minha aqui vai ser da Bíblia Ave Maria. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Muito bem. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Encontraram o adjetivo virtuoso? Pronto. A Bíblia fala de virtude. A Bíblia qualifica a pessoa que tem virtudes como pessoa virtuosa. Eu devo ocupar-me com tudo que é virtuoso. Há determinadas condutas, comportamentos, à luz da Bíblia, que tornam uma pessoa virtuosa. Então vamos definir o que é uma virtude. É uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Disposição habitual. Hábito significa um conjunto de atitudes. Não significa apenas uma iniciativa, mas várias. Hábito de rezar é rezar sempre. Hábito de ser sincero é ser sincero sempre. Hábito de ser veraz, verdadeiro, é uma pessoa que tem uma prática, uma constância. Virtude é força, e só se adquire força fazendo exercício. Quem quer adquirir músculos tem que malhar. Quem quer adquirir resistência tem que fazer exercício. Pois bem, o virtuoso é o habituado na prática do bem. Bem é aquilo que agrada a Deus. Cuidado com essa expressão hoje. Fulano é do bem. Dizem assim vagamente as pessoas que nem têm uma prática de fé. Não, fulano é do bem. Mas esse bem significa exatamente o quê? Para nós cristãos, o bem é aquilo que agrada a Deus. São Gregório de Nissa tem a seguinte frase: quem tem o seu papel e sua caneta, peço que anote. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Tornar-se semelhante a Deus. Eis o que o Senhor pede daqueles que, segundo São Paulo, no texto que agora acabamos de ouvir, devem se ocupar com tudo aquilo que é virtuoso. A virtude, a vida virtuosa, consiste em nos tornar semelhantes a Deus. Mas não, José, Deus é Deus e nós somos criaturas. Pois então agora você vai ter um susto tremendo, mas não vai cair porque está sentado ou sentada. É o último versículo do capítulo 5 de São Mateus. Abra e eu convido você a ler em voz alta, porque se São Gregório de Nissa diz
que o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, em que significa então a prática das virtudes, o que deve alcançar a pessoa virtuosa. Quem já encontrou o versículo está assustado. Adivinhem o que é? Perfeição. É ou não é? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É isso mesmo que vocês estão lendo? Sejam perfeitos. Perfeição. Católicos romanos, nunca digam essa frase, mas se disserem, olha, eu tenho status de general, mas eu mando prender vocês e deixar no setor militar o pano, viu? Ninguém é perfeito. Já ouviram isso? Já ouviram esse trem virado? Ninguém é perfeito. Primeiro, que é mentira. Deus é perfeito. Ah, mas Deus é Deus. Certo, mas aquele que é perfeito, Cristo Jesus, que é Deus com o Pai, que é perfeito com o Pai, determinou que nós nos tornássemos perfeitos. A perfeição, portanto, é possível. Leiam só vocês em voz alta esse último versículo do capítulo 5. 1, 2, 3. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. É demais, né? A perfeição é possível. A perfeição é possível. Ah, eu não sou santo. Primeira mentira, você é pelo batismo. Só que enquanto você está aqui na terra, é uma santidade que tende à perfeição. E segundo, a santidade é possível atingi-la na perfeição por causa desse versículo. A perfeição da santidade já alcançaram os nossos irmãos que estão no céu, não apenas a Virgem Maria, mas todos aqueles que atravessaram esta vida e já estão com os outros santos, que são os santos anjos. Muito bem, a virtude é uma disposição habitual para fazer o bem. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Não é apenas fazer o bem, é fazer o bem bem feito, da melhor maneira possível, com todas as nossas capacidades. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, se diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo. O virtuoso dá tudo de si. Não faz somente um pouquinho para cumprir tabela, para fazer número, para agradar fulano, para cumprir a missão, para fazer porque tem que fazer, com aquele abuso, com aquele rabuge. Não. O virtuoso dá o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Pronto, já definimos o que é uma virtude. Já buscamos na Bíblia os fundamentos. Ocupai-vos com tudo o que é virtuoso, diz São Paulo. A perfeição é a meta. O céu é o limite, poderíamos dizer, contemplando esse versículo surpreendente no final do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, palavras do próprio Jesus. Muito bem. As virtudes, elas podem ser divididas em duas categorias. As virtudes humanas, que são adquiridas humanamente, com o esforço do homem. Portanto, nesse sentido, não é preciso ser batizado, não é preciso ser cristão, não é preciso ser católico para ter essas virtudes. Quaisquer pessoas podem ter essas virtudes humanas. E as virtudes teologais. As virtudes teologais são aquelas concedidas por Deus para aquele que crê e é batizado. Primeiro vamos falar das virtudes humanas, aquelas que podem adquiri-las
e desenvolvê-las e fortalecê-las quaisquer seres humanos. Quaisquer seres humanos. Lógico, não sem a graça de Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Muito bem, vamos ver que virtudes são estas. Dom José defina-nos o que são virtudes humanas. Virtudes humanas são atitudes firmes. Atenção, eu não disse atos, eu disse atitudes. Quem sabe a diferença entre ato e atitude? Ato é uma ação isolada. Atitude é uma ação atrás da outra. É uma conduta, é um comportamento. Há uma continuidade. A pessoa está habituada a fazer aquilo. Isso é uma atitude. Claro, isso é muito importante, porque é bem diferente uma pessoa que cometeu um ato pecaminoso num momento de fraqueza, mas a sua atitude ao longo da vida de uma pessoa muito reta, muito pura, muito íntegra. Um ato não pode julgar uma pessoa. Isso quando se trata de um ato mau. Às vezes um ato mau, um pecado, pode levar uma pessoa à condenação eterna. Da mesma forma que um ato bom, ao longo de uma vida de pecado, pode levar uma pessoa para o céu. Vocês lembram de uma pessoa que tinha uma atitude de pecado? Pecado grave de roubo. Um ladrão que na hora da morte teve um ato de sincero arrependimento e ouviu do próprio Jesus o que? Depois de ter pedido perdão: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, hoje estarás comigo no paraíso. Uma atitude de pecado, um roubo, outro roubo, outro roubo, outro roubo, habituado a roubar, mas foi tocado pelo Senhor. Um ato, e isso foi suficiente para ele ser salvo. É verdade, uma pessoa com uma atitude pecaminosa, no fim da vida, pode fazer um ato de sincero arrependimento e se salvar. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que tinha uma atitude de santidade, de pureza, de vida da graça, pode no fim da vida cometer um único ato, um pecado mortal, e ir para o inferno. Esse pecado mortal joga por terra toda a sua atitude bondosa, toda a sua atitude de santidade no lixo. A propósito, eu queria refletir com vocês o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 21. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá deserto e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Praticou o mal a vida toda. Depois, sinceramente, se arrependeu. Fez uma experiência profunda de vida nova. Todos os pecados que ele cometeu ao longo da vida não serão levados em conta pelo Senhor. Agora, o versículo 24 vai deixar vocês assustados. Mas é bom ter um susto de vez em quando, para a gente se manter em alerta, por favor. Versículo 24: e se o justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. É ou não é assustador? Você, ao longo da vida, vem praticando atos bons. Todos os que você imaginar. Chega um determinado momento, por um descuido, o demônio leva você a praticar um pecado mortal. Nem pense.
que a partir desse momento, Deus vai levar em conta todos os atos bons que você cometeu até então. Esqueça. Esqueça. Deus não vai levar em conta esses atos. Não quer dizer que eu já estou perdido, Dom José. Não. Arrependa-se, confesse os seus pecados e vai começar tudo de novo. A partir da confissão. Enquanto você, após a última confissão, permanecer na graça de Deus, aí sim, Deus vai levar em conta esses atos bons. Leia de novo em silêncio o versículo 24, porque a finalidade desse texto é exatamente deixar você um pouco assustado, deixar você um pouco assustada. Leia em silêncio. Muito bem. Vejam mais um motivo para que o nosso assunto seja assimilado com muito esmero e que o quanto possível seja impregnado no nosso coração. Vamos tratar agora das virtudes humanas. Já sabemos o que são virtudes. São atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões, guiando-nos segundo a razão e a fé. Com essas virtudes, nós somos agraciados com facilidade, com domínio e com alegria da força do alto para levar uma vida moralmente boa. Assim, pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Eu disse livremente porque há determinadas pessoas que praticam o bem forçadas. A mãe diz para o filho: vá comprar o leite. Não vou. Vá, senão eu lhe dou uma surra. Assim eu vou. Praticou o bem, obedecendo a mãe, mas foi pelando-se de medo. Não, isso não é virtuoso. A virtude, ela tem que ser adquirida livremente. Eu quero fazer porque eu gosto, porque eu necessito, porque é bom. Essa deve ser a motivação da virtude. Muito bem. As virtudes morais porque se referem ao comportamento do homem, elas são adquiridas humanamente. Elas possibilitam forças para o ser humano, para que ele entre em comunhão com o amor divino. Dom José, são quantas as virtudes humanas? São muitas. Eu não vou falar de todas. Veracidade, simplicidade, humildade, pontualidade, retidão, fervor, coragem, dinamismo, etc. São muitas. Mas há quatro que ocupam um lugar especial dentre as virtudes humanas. Elas estão citadas. Tudo isso que eu estou dizendo se encontra no Catecismo da Igreja Católica. Depois eu vou dizer quais são as citações. Pois bem, vamos ver quais são as virtudes humanas mais importantes, em torno das quais giram todas as outras. São as chamadas virtudes cardeais. Cardeal, em latim, cardo, cardinis. Sabem o que significa? Dobradiça. A dobradiça é aquela parte da porta que junta, que une a porta à parede. Com a dobradiça, a porta gira. Então, a porta gira em torno da dobradiça. A dobradiça tem a finalidade de possibilitar que a porta gire, mas gire ao redor dela. Então, são as chamadas virtudes cardeais. Vamos ao livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Sabedoria 8, 7. Vamos ler juntos? E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força, ou fortaleza, que é a mesma coisa. Muito bem.
Então, quantas são as virtudes cardeais? 4. Temperança, prudência, justiça e fortaleza. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Prudência, a primeira. A prudência é a virtude que dispõe a nossa razão a discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem e a escolher os meios para realizá-lo. Oh, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu devo escolher? Isso ou aquilo outro? A moça solteira, eu devo escolher aquele rapaz para ser o meu namorado ou não? E depois, devo, já que sou namorado dela, namorada dele, devo noivar ou não? Devo me casar ou não? A jovem que está pretendendo entrar na universidade, qual é o curso que eu vou escolher? Aquele ou aquele outro? O patrão que deve tomar tal decisão com relação aos seus subordinados. As nossas decisões, vendo ou não vendo o imóvel, adquiro ou não adquiro tal coisa. Que palavra eu devo dizer para o meu filho que precisa de conselho? Prudência, atenção. Diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7: sede prudentes e sóbrios para entregar-lhes as orações. O livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 15, diz: o homem sagaz discerne os seus passos. Discernir é separar. Num nível mais profundo e mais importante também, qual é a vontade de Deus para a minha vida agora? O que é que Deus quer de mim? Que decisão eu devo tomar para agradar a Deus? É exatamente deste dom que estamos tratando. A prudência, diz Santo Tomás de Aquino, é a regra certa da ação. Por outro lado, cuidado para não interpretarem prudência com timidez, ou com medo, ou com duplicidade, ou com dissimulação. Cuidado, cuidado, cuidado. A prudência conduz todas as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. A prudência guia imediatamente o juízo da consciência. Pego um exemplo bem simples. A mãe cujo filho acabou de chegar em casa bêbado, embriagado. O sangue sobe à cabeça da mãe. E nessa hora ela pede o auxílio do alto. Senhor, me ajude a ser prudente nesse momento, a dizer as palavras certas na hora certa. E Deus então diz para ela: agora não perca o seu tempo discutindo com um alcoolizado. Ajude-o a se lavar, dê banho nele, vá dormir. Você agora precisa de cama. Amanhã nós conversamos. Esse olho é irmão desse. Agiu prudentemente. Ela não deixou de dizer, ela vai dizer, mas agora é imprudência dizer. Vai perder o seu tempo discutindo com um bêbado? O que é de positivo que você vai tirar de uma discussão com um bêbado? O bêbado está fora de si. Ele está com os ânimos exaltados. Ele pode partir para atacar a senhora. Ele pode dizer palavrões. Há determinadas pessoas também com quem, em determinadas situações, é perda de tempo você discutir. A atitude mais prudente é sair de perto, é bater e retirar. Todavia, haverá situações em que é preciso enfrentar. A atitude mais corajosa é sair de perto, porque não significa ter medo. Prudência também nos coloca palavras certas nos lábios.
e nos leva a tomar decisões corajosas, comedidas, mais firmes, mais incisivas para determinadas pessoas, em determinados ambientes, em determinadas situações. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Às vezes a virtude da prudência diz: eu vou dizer, mas não isto. Ou então, eu vou dizer, mas não agora. Eu vou agir, mas não com essa intensidade. O prudente está atento também àquilo que ele escuta como conselho, aquilo que vem à sua mente na hora. Geralmente, quem toma decisão precipitada, no calor da discussão, imediatamente pega contra essa virtude. Por isso, nada melhor do que dizer: vou pensar. Lógico que há situações em que você tem que decidir agora, mas se puder esperar para refletir, para tomar um bom banho, para pegar a Bíblia, para ligar para alguém que tem o dom do discernimento, para refletir, para ponderar. Geralmente, decisões precipitadas não são perpassadas pela virtude da prudência. A prudência nos ajuda a enxergar o problema como um todo e a analisar as consequências das nossas decisões, das nossas palavras. Segunda virtude humana: justiça. Lembrem-se, sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Dar a cada um aquilo que é seu. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. Não, eu não posso ir dormir sem rezar. É de justiça que eu rezo. Virtude da religião. Domingo sem missa é semana sem a graça de Deus, porque é semana sem a Eucaristia para mim, católico. É de justiça que eu vá à missa. Dar o devido salário à pessoa que trabalha para nós, seja numa empresa, seja na nossa casa. Honrar os contratos, os compromissos, pagar as taxas, os tributos. Dar a cada um aquilo que é seu. E também tributar por uma questão de gratidão às pessoas que nos servem e que estão próximas a nós. Minha esposa me permita lhe dizer: o almoço hoje estava belíssimo. É de justiça dizer que você caprichou nesse bobó de camarim. Agora o contrário, por favor, não faça. Ou comida horrorosa. Ixi, mas ela está péssima. Não diga isso, porque você vai cutucar o pão com baracuda. Tem muitas maneiras de dizer que a comida não está boa. Por favor, não é de justiça dizer que a comida está horrorosa. Não. Ela pode até estar, mas há muitas maneiras de você dizer que o sal faltou, ou está salgada demais, ou está doce demais, ou está insossa, ou não está bem cozida, e assim por diante. Dar a cada um aquilo que é seu. Para com os homens, essa virtude nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. Diz o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 15: não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso, julga o próximo conforme a justiça. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 1, é dito: senhores, dai aos vossos servos o justo e o equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Justiça. Dar a cada um o que é seu.
A injustiça é um pecado que clama aos céus, quando você não dá ao outro aquilo que é do outro. Segunda virtude. Como é que se adquire a virtude da justiça? Sendo justo. Isso é coisa do berço. Coisa bem simples. A mãe que diz: meu filho, você não pode pegar nada dos outros sem autorização deles. Eu penso que a grande maioria aqui ouviu essa frase, que não se deve roubar, que não se deve furtar, que se deve adquirir as coisas honestamente, que não se pode apropriar daquilo que é dos outros, porque isso ofende a Deus. Virtude. Portanto, quem respeita os direitos do outro e aprendeu isso lá no passado, meus parabéns. O Senhor, a senhora é uma pessoa virtuosa. Continue assim. Terceira virtude. Qual é a terceira virtude humana? Prudência, justiça, temperança e depois fortaleza, que não é a capital do Ceará, é uma virtude humana. Temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Com a virtude da prudência, você domina a sua vontade sobre os instintos e mantém os seus desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. Por favor, livro do Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30, anotem, depois vocês procuram em casa. Diz o texto: não te deixes levar por tuas paixões e refreias os teus desejos. É o jovem que fica fascinado, encantado por aquela moça, que ele considera um deslumbre. Eu quero aquela mulher a todo custo. E ele descobre: ela é casada, ela tem namorado, ela tem compromissos. Domina os seus instintos. Eu não posso. O meu ímpeto que me leva àquela mulher, aqui tem que ser refreado, temperado. Tempero, vocês sabem o que é. É o condimento que se coloca na comida para dar gosto. Mas é precisamente porque se chama tempero que ele precisa da devida medida. Tempero de menos, insosso. Tempero de mais, misericórdia. Bote cominho demais numa comida. Bote coentro demais. Bote qualquer condimento. A comida fica horrível. Tem que ser temperada. De acordo com a quantidade de comida na panela, você tem que colocar a medida certa do tempero. O homem temperado, a mulher temperada, é precisamente aquela que domina, modera, regula e orienta bem os seus apetites sensíveis. Tito, capítulo 2, versículo 12. Nós temos essa virtude citada pelo apóstolo Paulo. Aqui vale a pena ler. Vamos ler todos em voz alta. Versículos de 11 a 12, Tito, capítulo 2. Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Sobriedade. Olha, mas essa comida está muito gostosa, mas eu conheço o meu limite. Eu não vou colocar mais do que aquilo que o meu organismo comporta. Olha, eu gosto muito de vinho, mas a minha quantidade são tantas taças. Eu gosto muito daquela bebida. Eu gosto muito disso ou daquilo outro, mas sobriedade. Nada de exagero. Com moderação. Com moderação. Muito bem. 3 virtudes humanas já: prudência, justiça, temperança
Qual é a última que está faltando, que não é a capital do Ceará? Fortaleza. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a nossa decisão de resistir às tentações e suportar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos capacita a vencer o medo, inclusive da morte, e nos dá coragem para suportar a provação e as perseguições. Essa virtude dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Vejam os mártires, por exemplo. Não abro mão da minha fé. Não vou negar o meu Senhor. Se quiserem tirar a minha vida, podem tirar. Mas eu não abro mão desse propósito, ser fiel ao meu Deus até a morte. Jesus, no capítulo 16 de São João, versículo 33, diz: no mundo tereis tribulações, mas sede fortes, eu venci o mundo. Ou, tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham coragem, é a força. Portanto, se o propósito é santo, se a meta deve ser alcançada, se se trata de um projeto que agrada ao Senhor, vou lutar por ele até o fim. Resisto a todas as dificuldades, não cedo, não retroajo, não entrego os pontos, não desanimo. É isto que eu quero, esta é a minha meta, este é o meu propósito, este é o meu desejo, e vai ser conseguido a todo custo. Este é o foco. Diz o Salmo 118, versículo 14: minha força e o meu canto é o Senhor. Minha força, Deus é a minha força. Bem, terminamos as 4 virtudes humanas, as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Vamos ver a memória de vocês. Qual é o texto do Antigo Testamento onde elas 4 aparecem juntas? Citamos ainda há pouco. Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Perfeitamente. Agora, vamos tratar daquelas virtudes que não são humanas, daquelas virtudes que não podem ser adquiridas apenas com o esforço do homem, mas são dons do alto, são presentes de Deus. As virtudes teologais. Teologais vem de theos, que significa em grego Deus. As virtudes humanas, prudência, justiça, temperança, fortaleza e todas as outras que orbitam ao redor delas, se fundam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. São chamadas teologais porque dependem e porque se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos, só os cristãos têm as virtudes teologais, a viver em relação com a Santíssima Trindade, e tem a Deus uno e trino, por origem, motivo e objeto. Elas são chamadas infusas. Atenção, vamos chegar nos dons infusos. Ainda estamos nas virtudes infusas. Infuso significa derramado. As virtudes teologais, elas são infundidas por Deus, derramadas por Deus na alma dos fiéis, para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Primeira virtude teologal, a fé. Dom José, o que é a fé? A Igreja define a fé como a virtude teologal pela qual
cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Então, fé é a virtude pela qual nós acreditamos em Deus, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele revelou, e que a Igreja nos propõe para crer. Para crer porque Ele é a própria verdade. Sem a fé, diz a carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Capítulo 11, versículo 6. Hebreus. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. Eu agrado a Deus com tal virtude, com outra virtude. Mas eu não acredito nele. Outro lado. Sua vida não agrada a Deus porque você não crê. Hebreus 11, 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Tanto isso é verdade que Jesus, no capítulo 16 de São Marcos, versículo 16, fácil de decorar, Marcos 16, 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É grave isso. Isso é muito, muito, muito grave. Quem não crê será condenado. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Mas atenção, porque São Tiago diz na sua carta, capítulo 2, versículo 26, a fé sem as obras é morta. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele o membro vivo do seu corpo. Segunda virtude teologal, a esperança. Atenção, não é a espera. Esperar o ônibus para ir para casa, esperar a chuva, esperar o fim do ano, ou esperar o fim do mês para receber o salário. Isso é expectativa, não é virtude teologal. A virtude teologal da esperança tem um objeto bem preciso e vamos defini-lo agora. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a esperança não decepciona, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado nos nossos corações. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Quem tem esta virtude nunca se desespera. O pecado por excelência é o desespero. O que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa que não é capaz mais de esperar que Deus possa fazer nada de bom na sua vida. É alguém que diz: Deus esqueceu de mim, Deus não vai agir, Deus não é capaz de resolver isso, eu sou um caso perdido. O desesperado é capaz de fazer aquilo que Judas Iscariotes fez, depois que tomou consciência da gravidade do seu pecado, foi se enforcar. Uma coisa é a depressão, e depressão se trata com a medicina, com a psiquiatria, com a psicanálise, com a psicologia, enfim, com a terapia. Mas outra coisa é o desespero. As medidas extremadas, o desejo de tomar uma decisão radical é matar-se, matar os outros, mata os filhos e depois se mata, perdeu o emprego, quer cometer uma loucura, quer se atirar no lago Paranoá para se afogar, quer tomar chumbinho, veneno de rato, solução de bateria, enfim, olha lá. Tu necessitas dobrar os teus joelhos e implorar ao Senhor que Ele fortaleça
se tu és batizada, tu já tens esta capacidade, que ela cresça no teu coração, a virtude da esperança, que te leva a olhar para Deus e dizer: o Senhor irá agir, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu amparo. Diz o Salmo 120: não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Pois bem, o que tem a esperança considera: Deus vê a minha causa, eu a apresentei a Ele. Diz o Salmo 36: entrega o teu caminho a Deus, confia nele e Ele agirá, e os desejos do teu coração Ele atenderá. E eu espero no Senhor e não serei desiludido. Vê esse feliz clamor, e Deus o ouviu, e de todas as angústias o livrou, diz o Salmo 34. Que maravilha! Virtude da esperança. E finalmente, qual é a última virtude teologal? A caridade. É a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Olha que bonito. Amamos a Deus sobre todas as coisas, diz o primeiro mandamento, por si mesmo, por Ele, não é por aquilo que Ele me deu. Eu não devo amar a Deus principalmente pelos milagres que Ele me concedeu, porque me deu saúde, porque me deu esposa, porque meus filhos estão bem. Eu amo a Deus por causa disso. Não, eu amo a Deus por Ele, pelo fato de Ele ser o que Ele é, meu Deus, é por Ele, principalmente por isso. Quem só ama a Deus pelo que Deus lhe dá, quando Deus começar a fechar as torneiras, quando as coisas começarem a faltar, vai se revoltar contra Ele, vai mudar de religião, vai para o templo de Salomão, para o templo de fulano, o templo de cicrano, para o templo disso, para conseguir o que não está conseguindo na igreja católica. Não, isso não é amor a Deus. Isso é amor àquele que lhe dá coisas. Deus não deve ser amado por aquilo que Ele nos dá. Claro que temos que ser gratos a Ele, agradecer a Ele, mas essa não é a motivação primeira. O amor a Deus é sobre todas as coisas e por Ele mesmo, e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Porque Deus pede que eu ame o meu próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Ele. João capítulo 15, versículo 12. E em outra passagem, João capítulo 15, versículo 9: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. João 15, versículo 10: permanecei em meu amor, se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. São Paulo, no hino à caridade. Agora vamos abrir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O belo hino à caridade. Já a partir do versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Agora vem as qualidades da caridade. A gente descobre se uma pessoa é caridosa ou não nesse texto. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. Muito bem, terminamos brevemente um passeio sobre as virtudes humanas e sobre as virtudes teologais. Agora, vamos à conclusão da nossa palestra, que são os dons e os frutos do Espírito Santo. Qual a diferença de dons para frutos? Os dons são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. De novo, disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Quais são esses dons? Inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor do Senhor. 7 dons. Sabedoria vem de sabor, sabores. Sabor. Quem tem o dom da sabedoria saboreia Deus, as obras de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus. Diante de Deus, ele se delicia. Quando reza, quando comunga, quando canta, quando ora, quando celebra. Ele se delicia quando lê a palavra do Senhor. Sabor, sabor, saboreia. O nosso organismo como que sente um prazer quando está comendo uma comida gostosa. Existe então também uma delícia espiritual. O sábio se delicia de Deus mesmo, seu alimento, seu amigo, seu Senhor, seu Redentor, seu Salvador, seu Santificador. Delicia-se com sua palavra. Tua palavra é luz para os meus passos. A minha alegria é comprazer-me. A minha felicidade é deliciar-me diante da tua lei, da tua palavra. A obra de Deus também, quando o Senhor pede que ela seja feita, ele faz a obra do Senhor, deliciando-se, saboreando a obra do Senhor. Inteligência, que não é a capacidade de entender coisas, não é aquela virtude humana que leva uma pessoa a sistematizar as ideias, a decorar, a memorizar, a se lembrar, dispor as ideias. Não, isso é uma virtude humana. Virtude humana já tratamos, que orbita ao redor da prudência, justiça, temperança e fortaleza. Deixemos para lá as virtudes humanas. Inteligência vem de indus legere. Indus, dentro. Legere, ler. A inteligência, dom do Espírito Santo, dom infuso do Espírito Santo, nos leva a conhecer profundamente na fé Deus na sua transcendência, Deus na sua imanência, a compreender profundamente dentro o verdadeiro significado do agir de Deus, do querer de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. É entrar dentro, ler dentro, no mais profundo, a realidade das coisas. O inteligente que tem o dom do Espírito Santo, quem tem este dom, compreende profundamente a presença de Deus, o agir de Deus, a vontade de Deus nos diversos acontecimentos. Conselho, lembram da virtude humana da prudência? O dom do conselho leva uma pessoa a pedir o conselho à pessoa certa, a discernir os conselhos que ela recebe, mas principalmente a dar conselhos aos outros. Primeiro ela se aconselha, é aconselhada por Deus, mas também ela, com o dom do discernimento, aquele da prudência, lá atrás, virtude humana, ele diz às pessoas aquilo não que elas gostariam de ouvir,
mas aquilo que elas precisam ouvir, com os parâmetros da palavra de Deus. Elas sabem identificar: isso eu não posso dizer, isso eu não devo dizer, isso não é palavra que se diga a alguém. Os conselhos dentro dos parâmetros da própria Escritura: amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam, diz o Salmo 84, versículo 11. Quem lembra? Quem foi que deu um conselho para Jesus e foi um péssimo conselho? E Jesus na hora mandou que ele se calasse, dizendo assim: afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus. São Pedro. Veja, uma pessoa acima de qualquer suspeita, primeiro Papa. Ó Senhor, Deus não permitirá que isto lhe aconteça. O conselho sempre caminha com a virtude da prudência. Geralmente, péssimos conselheiros levam muitas pessoas à ruína. A mulher: Deus não te quer sofrer. Isso é uma verdade. Deus não quer ninguém sofrendo. Todavia, há determinados sofrimentos que são consequência da fidelidade a Deus. Quem não tem o dom do discernimento chega para uma pessoa que está sofrendo e diz: você está sofrendo de graça, você devia sair dessa situação difícil, você foi traída pelo seu marido, traia também do mesmo jeito, mulher. Deus não quer você sofrendo. Olha que conselho do cão, que conselho do inferno. Isso é coisa que se diga pelo amor de Deus. Não, mulher, por favor, seja também, como olha o ditado popular: eu sou como o café, eu só quero quem me quer. Se seu marido não quer mais você arruma o primeiro que você encontrar. Cuidado com você. Quem tem o bom conselho descobre logo: isso não é de Deus. Esse tipo de orientação, isso não é do Senhor, eu devo desconsiderar. Cuidado, não confundamos a autoridade. São Pedro, o primeiro Papa, dos lábios de um Papa pode sair coisa do diabo, até dos lábios de Dom José Francisco, viu? Cuidado, eu tenho que estar atento também, porque se o demônio se utilizou dos lábios de São Pedro para tentar nosso Senhor, por que não se utilizaria de Dom José Francisco? Eu devo estar atento. É preferível mil vezes ficar calado e pedir ao Senhor que me dê o dom do entendimento, que é outro dom que vamos tratar daqui a pouco, para que eu diga as palavras certas, na hora certa, com a moderação precisa para aquela pessoa. Conselho vem, sabe de quê? Com sigilo. Sigilo em latim é selo. Conselho. Conselho é com selo. Tem aqui um envelope fechado, selado. Significa que ninguém sabe o que tem dentro. E eu abro. Então eu tiro o selo. E aí eu tenho acesso àquilo que está dentro. Conselho é aquilo que está selado com o selo do Espírito. E quando sai de uma pessoa, chega a outra como um presente. Olha, muito obrigado pelo conselho que você me deu. Tirou de dentro, tirou do segredo de Deus. Conselho. É um presente que vem de Deus, selado, fechadinho. Não é fruto da sua imaginação. Deus lhe dá na hora. Muito bem. Próximo dom, fortaleza. Já falei desse dom quando tratamos de quê? Da virtude humana da fortaleza. Ciência. O dom da ciência, esse é o antepenúltimo. Faltam este e mais dois. O dom da ciência não é o dom da cultura intelectual, que é própria dos acadêmicos, daqueles que investigam, daqueles que estudam nos colégios, nas faculdades, nos laboratórios, nos lugares de investigação. Não. A ciência é aquele dom que é próprio dos santos. Pelo dom da ciência, o cristão enxerga as coisas
como Deus as enxerga. Vou lhes dar um exemplo. São Francisco de Assis dizia: irmão Sol, irmã Lua, irmã Doença, irmã Morte, irmã Água. No filme Irmão Sol e Irmã Lua, aparece aqui de Franco Zeffirelli, a vida de São Francisco de Assis, muito bom, que ilustra essa intuição de São Francisco de Assis acerca de si, pobre criatura, diante de Deus, um vaso, como diz o profeta, de argila, como diz São Paulo, quebradiço nas mãos do Senhor, um vaso nas mãos do oleiro. Até que cantemos esta: eu quero ser um vaso novo, um vaso nas mãos do oleiro, né? Essa ideia, essa imagem do finalzinho, viu? Do profeta, a intuição das coisas de Deus, com a profundidade, com a visão do próprio Deus, enxergar-se como Deus o enxerga, enxergar o mundo como Deus o enxerga, ver os sinais dos acontecimentos, nas dificuldades, nas conquistas, nos desafios, nas perdas, nas tragédias, na enfermidade, na morte, os sinais de Deus, os recados de Deus, o chamado de Deus. Essa é a pessoa cienciada, iniciada na arte da ciência que é dom do alto, enxergar o dedo de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus, os recados de Deus, o agir de Deus, o desdobramento da providência de Deus naqueles acontecimentos. São Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, dá-nos um exemplo do dom da ciência. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O dom da ciência nos leva a intuir, a descobrir, a apreender o plano, a vontade, o desígnio de Deus, seja acerca de coisas do passado e excepcionalmente acerca de coisas do futuro. É um dom que caminha com aquele que São Paulo, na 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, chama de dom da profecia. E não é o momento para falarmos dele agora. O dom da ciência. Penúltimo dom, o dom da piedade. O piedoso, piedade vem de pio, e pio em latim é santo. O dom da piedade nos torna disponíveis a Deus. O piedoso não é o piegas. O piedoso é o disponível ao Senhor. Exemplo do dom da piedade, e com essa frase de Nossa Senhora vocês vão entender perfeitamente o dom da piedade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Disponibilidade a Deus, prontidão a Deus. Esse é o dom da piedade. E o último dom, e com ele eu termino minha participação, o dom do temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o salmista. Há alguns tipos de temores que nós temos que citar aqui para diferenciá-los do temor de Deus. Existe o temor reverencial. Eu tenho muito respeito para tal pessoa. Ainda não é o temor de Deus. Porque esse temor nós devemos ter, podemos ter e devemos ter para com o nosso pai, para com o bispo, para com as autoridades, para com a mãe, para com a professora, para com as autoridades legitimamente constituídas, para a Polícia Federal, para as instituições, etc, etc. O temor reverencial. Temor filial é o temor do filho com relação ao pai. Nesse sentido, o temor filial, ele é também uma realidade humana. Filhos pagãos temem, respeitam os seus pais, ainda não é esse temor.
O temor de Deus brota de uma consciência de que Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que nos ama infinitamente e que merece por si mesmo toda a honra, toda a glória, todo o respeito, toda a obediência. O temor de Deus, nesse sentido, brota do amor. Eu amo tal pessoa e não quero nunca ofendê-la. Ou precisamente, eu amo meu Deus acima de todas as coisas. Não quero nunca magoá-lo, não quero nunca ofendê-lo. Por isso eu não quero nunca pecar. Os santos sentiam um rubor. Os santos sentiam uma vergonha. Os santos sentiam um mal-estar tremendo quando pecavam, porque tinham consciência de que isso ofendia a Deus e queriam sempre se manter longe do pecado. Temor de Deus, a consciência que brota no coração do cristão de que Deus é sumamente bom, amável, bondoso, misericordioso e merece por isso mesmo todo o respeito. E esse respeito é consequência do ato da criatura que ama o seu Deus. O temor de Deus brota do primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama, a gente não quer ofender muito, e a gente teme magoar a pessoa amada. Terminei minhas palavras exatamente faltando 5 minutos para terminar o meu tempo. Obrigado.